Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. E nessa aula, o tema dessa aula vai ser a chuva ácida. Você já ouviu falar nesse termo? Então, sem enrolação, vamos comigo aí para a tela. Acompanha comigo. O que é chuva ácida? A chuva ácida, pessoal, ela é uma das consequências do quê? Da poluição atmosférica. Então, isso já precisa estar bem gravado na cabeça de vocês, tá? A chuva ácida, ela existe, ela acontece por causa da poluição atmosférica, tá? Então, a poluição a gente sabe que é uma ação antrópica, é feita pelo ser humano, então a chuva ácida é uma consequência aí das ações antrópicas, tá? Diante da natureza. Os gases provenientes da queima de combustível, então presta atenção, os combustíveis, eles são queimados, né? Eles sofrem a combustão lá nos automóveis, também nas indústrias, e a queima desses combustíveis soltam gases. Esses gases reagem, então, com o oxigênio que está presente no nosso ar e o vapor da água, tá? Então, o nosso ar, ele tem oxigênio, tem vapor d'água. Tem outras coisas também, mas o importante aqui é o oxigênio e o vapor d'água. E aí, os poluentes que saem da queima dos combustíveis reagem, então, com o vapor d'água e o oxigênio, tá? Transformando-se em ácidos, como o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nítrico, HNO3, que são depositados na superfície terrestre através das precipitações, ou seja, depois de toda a reação química entre os gases poluentes, o oxigênio e o vapor d'água, forma-se então os dois ácidos, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Aí quando chove, a chuva traz esse ácido para a superfície, tá? E aí então que a gente fala que tem uma chuva ácida, porque a água da chuva se mistura então com esses ácidos que estão aí na atmosfera, formando a chuva ácida. Deu para entender? E aí, pessoal, por que eu coloquei essa imagenzinha dessa estátua bem destruidinha aqui? Porque isso daqui pode ser uma das consequências da chuva ácida, tá? Então, monumentos como uma estátua, se ela estiver num lugar onde a poluição atmosférica é muito grande e ela está sempre exposta a chuvas ácidas, esse ácido, ele vai corroendo esses monumentos, tá bom? Que é o que ocorreu aqui no caso dessa imagem que eu coloquei para vocês. Pessoal, a chuva ácida é bem fraca, o ácido da chuva, a acidez dessa água é bem sutil, é bem fraco. Então, assim, não é que você vai sair na água da chuva e você vai ser corroído e vai morrer. Não, não é isso, tá bom? É bem fraco, só que se você ficar exposto àquilo há muito tempo, com o passar dos anos, aquilo vai trazer prejuízos, tá bom? Então, assim, não precisa ficar com medo de, não vou sair na chuva, não é isso. Mas com o passar do tempo, isso vai sim causar danos, tá joia? Esse ácido da água, essa acidez. Então, aí nesse slidezinho, só explicando rapidamente, então a queima do combustível, tanto nas indústrias como dos automóveis, enfim, causa a emissão de poluentes, um deles mais conhecido aí é o dióxido de carbono, e esses poluentes vão reagir no ar, né? Como eu falei com vocês, o ar tem oxigênio, tem vapor d'água, ele reage aqui com oxigênio e com vapor d'água, formando então alguns ácidos, como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Esses ácidos fazem a água da chuva ficar então com uma acidez, certo? E quando chove, quando tem a precipitação, esse ácido ele vai vir para a superfície, tá bom? É onde forma então a chuva ácida. Quais são então as consequências da chuva ácida? Tem aqui algumas consequências para vocês verem. Uma é a morte de peixes em rios e lagos. Então, conforme eu falei para vocês, essa água vai depositando ali no rio e nos lagos, principalmente nos lagos, né? Porque o rio a água ainda corre, os lagos a água fica mais parada. Conforme vai acumulando esse ácido na água, essa água se torna mortífera para os peixes e qualquer ser vivo que tiver ali, tá? Destruição de folhas e galhos da árvore. Essa imagem aqui tá bem exagerada, tá? Conforme eu falei para vocês, é um processo contínuo, não é do dia para a noite que vai cair uma chuva e vai destruir tudo, mas sim pode ocorrer a destruição das folhas e dos galhos das árvores conforme vai passando o tempo e vai caindo mais chuva ácida naquele lugar. Alteração química do solo, então a mesma coisa que acontece na água vai acontecer no solo, né? Os solos também
vão receber uma acidez maior, vai alterar a composição dele, o que pode prejudicar aí na produção das plantações, enfim. Contaminação das águas subterrâneas, porque a água da chuva a gente sabe que infiltra no solo, então ela também vai atingir as águas subterrâneas, né, que estão debaixo do solo, também vai ter a contaminação. A degradação de prédios, estruturas metálicas, edifícios, pontes, como eu mostrei para vocês lá na imagem anterior, lá no primeiro slide da estátua, aquilo acontece, né, a degradação da estátua, mas também acontece em estruturas metálicas, né, o ferro vai sendo corroído por esse ácido, mármore, enfim, qualquer estrutura que tiver ali, com o tempo vai ser corroída. E também o surgimento de doenças respiratórias, tanto nos seres humanos como nos animais, tá? Então essas são algumas consequências da chuva ácida, mais uma vez lembrando que ela é provocada por uma ação antrópica, é devido à poluição que o ser humano está causando na atmosfera, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é chuva ácida. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim que eu tento responder, tá joia? Um beijo para vocês, até a próxima aula.